Neste 6 de agosto de 2020, quinta-feira, vamos falar um pouco sobre a carta de Efésios, carta de Paulo ao Efésios. A paz do Senhor, isso vos fala Alf, Rádio Voz de Jesus, Igreja Jesus. Vamos falar um pouco sobre a carta de Efésios. A carta de Efésios há evidências internas, com a menção de Tíquico, né? E há evidências da patrística de que o apóstolo Paulo escreveu esta carta e que ela é, para alguns, dirigida aos cristãos em Éfeso e para outros ela é uma carta católica para os santos, porque alguns manuscritos tiraram a palavra em Éfeso. Era comum fazerem cópias, né, e deixarem em branco ou preencher. Não era bem comum, mas isso acontecia, né? E por isso há essa polêmica entre os estudiosos. De todo modo, eu quero fazer um resumo dessa carta nas seguintes categorias. Ela se divide de 1 a 3 em temas doutrinários e de 4 a 6 em temas mais práticos. A categoria que eu enfoco é a categoria da doutrina, da dogmática, da revelação do Evangelho. E aí Paulo diz que ele não aprendeu de homem. Esse mistério de Cristo, ele fala em 3 mistérios: o mistério do beneplácito da vontade do Pai, o mistério de Cristo e o mistério da Igreja. E esses mistérios foram revelados a Paulo. Aí nós temos o encontro de Paulo com Jesus em Damasco, e depois nós temos outras visitações de Jesus a Paulo. O ano desta epístola vai até 60, os estudiosos. Começo da década de 60. E sairia ali de 40 a 60 da era cristã. Então, Paulo, ele diz que recebeu a revelação. E nos primeiros capítulos, capítulo 1 e 2, Paulo fala resumidamente sobre esta revelação do Evangelho. E Paulo vai, nesta carta de Efésios, que é considerado a rainha de todas as literaturas humanas, e eu bato palma por essa definição, porque Efésios, versículo 2 e 8, sois salvo pela graça, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feituras de Deus para boas obras. Então, esta carta, este brilhante versículo 2:8, nos impressiona a clareza da comunicação. É a graça de Deus. O pastor Shed, num dos seus vídeos aí sobre Efésio, ele nos dá uma ilustração de um outro pastor, ele cita um outro pastor, que ensinou o filho sobre a diferença entre misericórdia e graça. É uma ilustração bonita porque o pai, ao castigar com 10 palmadas o filho, ele só deu 5 e o filho perguntou: pai, mas não eram 10? Ele disse: sim, filho, mas eu quero que você entenda o que é misericórdia. E aí o filho saiu, etc. E outro dia o filho estava de castigo e o pai disse: filho, vá lá na sorveteria e compre aquele sorvete que você gosta tanto. E o filho perguntou para ele: mas pai, eu não estou de castigo? Ele disse: sim, filho, mas eu quero que você entenda a diferença entre misericórdia, quando você não leva o castigo, e graça, quando você recebe um dom. Então, esta ilustração nos mostra a teologia de Paulo, a revelação do mistério
do beneplácito do Pai, de Cristo e da Igreja. É que o Pai nos deu a salvação, a redenção em Cristo e todos os dons celestiais nas regiões celestes. E aqui é importante nós verificarmos o grande capítulo 6 de Efésios, que é uma dogmática de angiologia sobre os anjos caídos, as potestades, os principados e as armas com que nós temos que lutar contra esses principados. E Paulo enfatiza na carta de Efésios que a nossa luta não é contra a carne, mas é contra esses principados e potestades. Eu tenho um vídeo aí do meu testemunho, da minha visão do Abaddon e do poço do abismo com o morcego e toda essa orgia e essa virologia e essa pandemonia que nós estamos vivendo, estamos passando no mundo todo. Então esses seres existem, eles são seres que cometem genocídios globais, que cometem com guerras, com pandemias, com revoluções, revoltas, e acredito até com desastres naturais, como essa tecnologia HAARP aí e outros podem estar cometendo, praticando. Não que Deus não use os meios naturais para castigo, eu creio nisso também. E use os anjos para castigo também e para aprovação. Então acho que a humanidade hoje está passando um momento desse de provação e de castigo, porque o homossexualismo, o aborto, a ganância, a avareza, né? O satanismo tem crescido demais. Eu lembro que algumas décadas atrás, eu falando com os irmãos na igreja, eu falei que o mal está crescendo tanto, estava crescendo tanto, que nós iríamos ver os demônios correndo na rua, né? Realmente tem filmes aí que eu coloquei com espíritos correndo na rua, espíritos maus. E também esse testemunho que eu dei do Abaddon já está aí. E nós vemos aí que nem a direita nem a esquerda dá a solução a esses genocídios. É o que eu diria que nós estamos com o avião caiu. Nem a direita nem a esquerda tem argumentos para se defender sobre esse genocídio que ocorreu no planeta. Não houve uma reação à altura da direita, né? E não houve uma penitência da esquerda. A esquerda nunca faz penitência, que já é totalmente diabólica, né? É totalmente desse mundo, ela não tem fé. A direita ainda é um abrigo, ainda tem uma influência de fé. A fé da esquerda é apenas, eu creio, que é apenas litúrgica, né? E apenas cênica. E Éfeso está falando sobre poder, estou falando sobre direita e esquerda, porque Éfeso fala sobre poder, potências, potestades. E também fortalecimento de poder no nosso interior. O outro ponto de Éfeso que nós vemos, que é uma delícia, que é algo, é um dom de graça, de averbação, são as relações entre esposo e esposa, familiares, pais, filhos, servos e patrões, que devem ser sinceras, honestas e como que prestadas a Cristo e não ao sujeito a que elas se destinam. E com efeito, com eficácia de valor, de boa obra. Essa é a ideia de Paulo, a revelação de Paulo sobre as interações, as relações sociais. Paulo não é um marxista que quer excluir os pobres, quer excluir os ricos, não. Ele quer uma relação temente a Deus, o temor a Deus e a ação de graças a Deus.
No primeiro capítulo, Paulo introduz a carta aos santos que vivem em Éfeso. Graça, paz da parte do Pai e do Senhor Jesus Cristo. E aí ele faz uma doxologia, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestes em Cristo. E essas bênçãos espirituais nas regiões celestes, ele repete, parece que 6 vezes, regiões celestes é por anos. Então Éfeso era uma cidade idólatra, espírita, feiticeira, animista, e queimaram vários livros lá de magia, como nós lemos em um livro de Atos. E na evangelização de Éfeso, que Paulo passou mais de 2 anos lá, e tinha uma grande igreja, e Éfeso era uma metrópole, uma cidade grande, e estava na rota do correio da Ásia. Então, por isso havia as facilidades de enviar cartas às outras igrejas de Filadélfia, de Esmirna, Tiatira, Laodiceia, Colossos, Sardes, Pérgamo. Eram essas igrejas da rota do correio, na Ásia Menor, nas estradas romanas que ligavam essas cidades. Então, a igreja de Éfeso desenvolveu muito. E ela foi obra missionária da igreja de Antioquia, que por sua vez foi obra missionária de Jerusalém. Então, Éfeso é uma igreja de terceira geração geográfica. Então, aqui Paulo fala em bênção, em graça, nas regiões celestes. Então, Paulo é como a chuva, a graça de Deus é como a chuva. Ela vem do Epuranos, acima do Uranus. Uranus é o ar habitado por esses Abadons, por essas Dianas de Efésios, por esses deuses Apólio, que é o Abadon, e outros, Mercúrios, Netuno, etc. Todos esses deuses mitológicos que têm um espírito correspondente, como no Brasil esses orixás, candomblés, macumbas e outros tipos de animismo, Vale do Amanhecer, etc. Toda esta Babilônia de anjos caídos, né, são aqueles nossos inimigos em que nós e a igreja e os anjos do céu combatem, como Daniel, o arcanjo Gabriel, contendia com o diabo. E pelo corpo de Moisés e pela revelação a Daniel. Bom, eu não quero me estender, mas vamos fazer outros estudos. Deus permitir, nós vamos continuamente estudar esta epístola, que é a maior livro, a maior carta de literatura humana. Eu bato palma para essa menção. E o mistério de Efésios podemos resumir como o mistério da redenção em Cristo na cruz. Se você hoje está aí discutindo o marxismo e essa corrupção marxista, graminicista, etc., na corrupção da sociedade judaica cristã, tanto no direito, Foucault, como nos costumes, né? Como na liturgia, no imaginário, você tem que a carta de Éfeso nos ajuda a reconstruir, a ilustrar esse imaginário real, cristão, porque se Cristo está acima, no Epuranos, ele é a realidade. Ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a realidade da verdade, da vida, e ele é o caminho incluído da racionalidade. Então, você que quer aceitar esse Jesus maravilhoso, essa redenção, essa revelação do excelentíssimo Paulo, faça essa oração. Eu aceito Jesus de coração,
Siga os seus ensinos, a sua palavra revelada, como a maior geração que jamais existirá, apostólica, messiânica, que nos trouxe o caminho, que nos trouxe a verdade, a luz na redenção dos nossos pecados. Eu me arrependo e busco a santificação na palavra, na água e no Espírito, no fogo, e na terra, no sangue de Cristo. Você fez essa oração entregando sua vida a Jesus, e você que está querendo se reconciliar com Cristo, e você que está na paz de Cristo, abençoe com esse estudo. Pai, Filho e Espírito Santo, no resplendor do seu rosto, tenha a paz e tenha a misericórdia e a graça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.